Graça e paz, irmãos. Amém? Então vamos à nossa aula, lição 5, na página 24, a relação da igreja com o mundo. Na lição 5, relação da igreja com o mundo, o nascimento da igreja, aí como que ela começou o seu ministério, a igreja, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo é ressurreto, passa instruções aos seus discípulos aí para seguirem o ministério. Então nós lemos a semana passada, nós lemos o Atos 8 aí. Atos 8 vai mostrar, logo de cara aparece Saulo aí, né? Como perseguidor da igreja, perseguindo a igreja, os dispersos pela perseguição de Estevão. Quando começa a perseguição ali da igreja, o exército romano invadindo casa, arrastando pessoas, cristãos, pelas ruas ali de Jerusalém. Eles saem de Jerusalém, saem desesperados, correndo, talvez voltando para algumas cidades, talvez com parente em alguma cidade, e vão para as cidades aí. E esses dispersos, esses que saem, esses crentes saem dali perseguidos, eles saem pregando o evangelho. Eles, para a cidade onde eles chegam, não para a perseguição, não para eles não, eles continuam perseguindo, eles continuam pregando o evangelho. A perseguição aqui, sai daqui e vai para lá, vai pregar em outro lugar, né? Como Jesus falou. Então, se você chegar numa cidade e não for bem recebido, vai para outra, vai para outra. E assim acontece muitas vezes naturalmente na nossa vida. Você sai daqui, de repente, porque te oferece uma oportunidade de emprego numa outra região, num outro local, e você sai de uma região e vai para outra, e você carrega o Espírito Santo com você, o Evangelho com você, esse poder, e ali você começa a falar da palavra de Deus, e assim por diante. E aqui mostra, no capítulo 8, a pregação para os da Samaria. Samaria é um considerado judeus ainda, mas os judeus não consideram como judeus, porque é um povo misto, se misturaram. Lembram que eles tinham que casar com pessoas do mesmo povo, da mesma fé, do mesmo povo. Não podia casar, mesmo que tivesse a mesma fé, mas fosse de outro povo, não podia, tinha que ser do mesmo povo. Os samaritanos se misturaram, e aí, por isso que aquela mulher da samaritana lá, que Jesus encontra com ela, eles ficam impressionados, mas está conversando com uma pessoa estranha, está conversando com uma pessoa de outro povo. Eles não podiam nem conversar com outro povo. E aqui no capítulo 8, esses samaritanos, eles são desprezados, por ser um povo judeu misto, que misturou com outra raça. Então eles são desprezados. No capítulo 8 aqui, você percebe aqui que a palavra de Deus está com os samaritanos lá. Filipe está pregando para os samaritanos, e disso, como começa a carregar uma multidão de gente, ele chama Pedro e Tiago para lá. Olha, agora vai Pedro e Tiago para os samaritanos, um povo misto. E eles, ali vai ter um encontro lá com Simão mágico, né? Que eles vão pregar. A pregação deles é tão forte ali, o poder de Deus é tão forte, começa multidões a serem convertidas, serem batizadas, inclusive Simão, um mágico ali, um cara que fazia seus truques ali, enganava muita gente. E ele se batiza, esse Simão. E como ele se batiza, se converte, na suposta conversão, ele não entende o que é conversão.
Porque na conversão ele vê Pedro, Tiago e Filipe colocando a mão sobre as pessoas, e o Espírito Santo derramando sobre as pessoas. Ele falou: que legal isso, hein? Da hora, hein, velho? Como que faz isso daí? Eu compro, se puder eu até compro, eu pago isso daí, né? Ele queria o poder de Deus, ele queria o Espírito Santo fazer isso, a mesma coisa, com a intenção de enganar as pessoas, de ganhar dinheiro com isso daí, né? Então ele oferece dinheiro para ganhar o dom de Deus aí, né? E depois, nesse capítulo 8, mostra a conversão de Filipe. Filipe sai de uma cidade, atravessa quase 800 quilômetros e vai pregar para um eunuco etíope. E esse etíope, ele é eunuco de uma rainha da Etiópia. Eu estou mostrando para vocês aqui o que está acontecendo na igreja. O evangelho sendo pregado, começa a levantar perseguição, começa pessoas convertidas dentro da própria igreja com segundas intenções, e o evangelho está sendo pregado. E agora, pregado por samaritanos os mistos, agora chega para um eunuco da Etiópia, e esse eunuco vai voltar para a Etiópia, e ele já tem uma classe social melhor, vive dentro de um palácio, assessorando uma rainha. Olha só, o evangelho chegando nas classes sociais e vários povos. Estão entendendo? E essas coisas, a perseguição não para o evangelho. A cultura não para o evangelho. O evangelho vai extrapolando, vai exterminando todas as barreiras, derrubando todas as barreiras. O evangelho de Deus, vai acontecendo isso. Vamos lá? Então agora eu falei, resumi aí Atos 8. Vamos ler Atos 10, de 1 a 48. Atos 10, de 1 a 48. Por volta
Continua. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas, e disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de pés, que fica à beira do mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tornando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o tem e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio de seu nome todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Amém. Interessante aí, nessa passagem aí que começa agora, lembra que eu falei? Olha, o Evangelho em Samaria, judeus, depois Samaria. Samaria é um povo misto, que são judeus também. E, talvez na cabeça deles, eles entenderam que
o evangelho tinha que ser pregado entre os judeus. Ainda não entenderam o que Jesus disse para eles, que o evangelho seria pregado em todo mundo. Eles ficam entre eles. Quando há perseguição, eles vão para Samaria e ficam ali em Samaria, alguns pregando os samaritanos. Só que, olha só, o Espírito Santo está atuando sem uma pregação lá, sem alguém ter pregado lá para eles. Agora o evangelho está indo para os gentios. Cornélio, gentil, e Deus tem que conversar com Pedro, para ele entender que o evangelho tinha que ser pregado para os gentios também. Ele não entendeu o ministério dele, ele não entendeu o que Deus tinha colocado para ele ainda. Aqui mostra o centurião, Cornélio, atingindo uma outra classe social, atingindo um outro povo, um povo que até eles odiavam, não queria nem cumprimentar, não podia nem cumprimentar, nem dar a mão, né? A mão, terrível dar a mão, né? Aqui diz que um oficial militar comandava um grupo de 100 soldados, e Pedro vai reconhecer, no verso 34 ele vai falar: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é muito bom, muito gostoso, né? Está entre nós, irmãos, louvando e agradecendo ao Senhor, mas muitas vezes ele tem que quebrar barreiras na nossa mente. Tal pessoa, eu não acredito que aquela pessoa possa ser salva. Eu não creio que aquela pessoa fez tanta maldade, aquela pessoa persegue os cristãos, fazem isso, fazem aquilo, arrastou multidões da igreja, puxou pelo cabelo, arrastando mulheres e homens pelas ruas, e de repente Deus está salvando aquelas pessoas. E Pedro vai dizer assim: olha, no final aqui vai mostrar todos aqueles que são da circuncisão que foram com Pedro. Pedro não foi sozinho, olha, ele levou uma galerinha com ele ali, vamos lá, vamos visitar uma pessoa lá, vamos junto lá nessa visita aí. Ele levou uma galerinha com ele lá. Fala que todos esses daí, eles viram o Espírito Santo sendo derramado antes das pessoas se converterem, antes das pessoas serem batizadas. Olha só que interessante, o Espírito Santo para mostrar para eles que não tinha barreira. E a igreja vai crescendo assim. Aí tem nessa passagem de Cornélio aqui, você tem o que acontece com a igreja, que a igreja ela agora está junto com os gentios. Ou seja, Pedro, ele é chamado para pregar. E Jesus falou que daria as chaves do reino para Pedro. E até a irmã falou aqui: mas então Pedro, por isso que a igreja católica coloca Pedro como o primeiro papa. Sim, por causa dessa passagem de bastão que Jesus está passando para Pedro ali. Para Pedro, agora você tem autoridade, agora você vai abrir as portas do reino de Deus. O reino dos céus está nas suas mãos agora, e quem você falar, autorizar, entrará. Quem você não autorizar, não entrará. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus fala para ele, então Jesus está falando para ele, passou toda essa instrução para ele, e Jesus vai falar assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou te dando a chave aqui. Agora, para quem você abrir e quem você colocar no céu, está autorizado, e o inferno não vai prevalecer contra a igreja, as portas do inferno. Chamando a atenção para essa passagem aqui, que
Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Foi isso que Jó disse? Isso aí, Jó 42. Mas nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que Deus planejou vai acontecer, independente da sua vontade, independente do que você fizer, certo ou errado. Se você fizer errado, o plano de Deus vai continuar e Ele vai cumprir o propósito dele. Se você fizer certo, amém, você está dentro do plano de Deus, vai ser abençoado por isso, e o plano de Deus vai continuar. Vocês lembram, eu estou falando isso, vocês lembram de Gideão? E Sansão, ele é chamado por Deus, recebe o chamado por Deus, antes do seu nascimento, é escolhido antes do seu nascimento, para cumprir um propósito, e o propósito é livrar o povo de Israel dos filisteus. É isso que Deus falou para os pais dele. Falou assim: esse homem vai ser valente, e o propósito dele é livrar o seu povo do sofrimento dos filisteus. E vocês sabem como que ele livrou. A Bíblia vai dizer lá no final da sua carreira, ele não seguiu nada do que Deus fez, nada do plano de Deus ele seguiu. Ele era para ser um nazireu, não cumpriu nada. Nazireu não podia cortar cabelo, nazireu não podia tocar em defunto, e ele fez tudo isso, abandonou. Mas mesmo assim, mulher estranha, né? E mesmo assim, o poder de Deus atuou, o poder de Deus estava lá, e o plano de Deus se fez firme. E aqui, voltando agora em Atos, se vocês percebem, Jesus fala com Pedro, quando Pedro fala, vocês lembram da passagem? A passagem é o seguinte: Jesus põe eles para pregar para todos os lados, e quando eles voltam, Jesus pergunta para eles: o que eles falam de mim? Aí eles falam: falam que você é o profeta, você é João Batista, você é um dos profetas. E Jesus fala: tudo bem e tal, eles falaram tudo isso de mim, e vocês que me conhecem, o que vocês pensam sobre mim? Aí Pedro vai falar: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: em cima desta palavra, tipo, é fundada a minha igreja. E Pedro, em cima desta declaração, eu te dou a chave do reino agora. Então agora você vai ser um líder, e você vai abrir as portas do reino do céu. Olha só, e aí chega, olha, se vocês perceberem aqui, ele está lá em Samaria, pregando lá, e ele vai falar com o Simão. Ele vai tirar Simão do reino dos céus, ele vai cortar Simão ali, né? Falar: Simão, para você não tem nada no reino do céu. Falar: ora aí, que Deus tenha misericórdia de você, porque você está indo para o inferno, cara. Então ele fechou uma porta ali para Simão, mas ele está lá em Samaria, abrindo a porta do reino dos céus para todos aqueles de Samaria. Agora ele vai para onde? Agora ele vai para uma outra região, Jope. Ele vai abrir as portas do reino do céu para os gentios. Mas mesmo assim, Deus tem que trazer uma visão para ele e mostrar que, olha, o plano de Deus, tudo que Deus planejou, tudo que Deus falou com você, você ainda não entendeu, Pedro. Que tem que abrir o reino para os gentios, né? A cabeça dele ainda estava impedindo, mesmo ele ser do ministério, ainda estava impedindo ele abrir a porta do reino dos céus para o gentio. Pensou que ficava só entre os judeus ali, né? E o evangelho sendo pregado a tempo e a fora de tempo, chegando em Samaria, indo para a Etiópia, agora sendo pregado para
os gentios. Nós somos gentios, né? Gentio vocês sabem o que é, né, irmão? Estou falando aqui porque eu creio que vocês sabem. Gentio para os judeus, gentio é quem não é judeu, né? Tinha os gregos e os bárbaros, né? Quem não era grego era bárbaro. Então tudo que não era grego era bárbaro. Ó. Isso é bárbaro. Para nós, para os judeus, todos nós somos gentios. Então separa brasileiro e do resto do mundo. Vamos colocar assim, Brasil e o resto do mundo. Nós somos brasileiros, os outros são o resto do mundo para nós. Vamos colocar assim. Claro que não tem, só tentando trazer uma analogia para vocês aí. E Jesus vai dizer para ele que as portas do inferno não vai prevalecer, ou seja, a perseguição não vai prevalecer, não vai parar o reino de Deus. E você percebe que aparecem os homens ali, os soldados na porta da casa dele, na casa do curtidor, o Simão, né? Que casa que ele estava, hein? Sabe? Ele estava Simão, curtidor de couro, você conhece, né? Fede, né? Fede muito a casa, porque é couro. Quem trabalha, tem uma cidade, acho que é Franca, que trabalha com couro para fazer sapatos, e tem muito curtidor lá, né? Eles trabalham o couro, e essas casas são fedidas demais, né? Porque é o couro, né? Apodrece, então vira carniça, né? Ele estava ali naquela casa, ó. Só um parênteses aí. Mas a palavra de Deus continua pregando, e ela atingindo todas as culturas, que eu estou falando aqui para vocês, atingindo todas as culturas, todas as classes sociais e todas as nações, chega até nós hoje aqui, o poder de Deus, não importando. Muitas vezes nós falamos, tem muita briga na igreja, tem muita coisa na igreja, tem isso, tem perseguição. Nada disso para o crescimento da igreja. Jesus disse que se as pedras se calassem, se vocês se calassem, as pedras clamarão. Quer dizer, olha, não importa, vai ser pregado e ele vai atingir. E o evangelho vai atingir pessoas e vai ter crescimento. Não importa o que você faça, não importa a sua. Agora, eu tenho que fazer o certo, não é isso? Para que eu seja abençoado, tenha paz, tenha alegria com Deus, que não seja pregado de uma forma que não fique agradável para mim, ou por cima de mim, né? Então, a revista que fala que atingindo a sociedade, o que eu estou esclarecendo para vocês aqui, a sinagoga, eles entendem ainda que é a sinagoga, olha, eles são judeus para vocês verem. Por que na sinagoga? Porque eles são judeus, eles estão lá, e onde eles frequentavam era a sinagoga, era o templo, então eles continuavam no templo ainda, continuavam entrando no templo, pensando que a religião continuava após o judaísmo, e não era nada disso, o plano do Senhor era outro, né? E eu parei aqui, irmãos, na semana passada, na página 26, as autoridades. Diz assim, na página 26, as autoridades: a igreja não chegou silenciosa, também não conhecia barreiras ou impedimento, tudo que eu estou dizendo aqui. No capítulo 11 estão descritos como se quebraram as barreiras culturais e raciais para a pregação da mensagem. Em Atos 17 temos a narrativa da passagem de Paulo por algumas cidades, onde apresentava a mensagem, tendo como cenário as sinagogas e a conversão de pessoas importantes da cidade. Paulo, principalmente, toda vez que ele entrava numa cidade, ele ia para a sinagoga. Ele ia lá para a sinagoga. Tinha o costume ainda deles irem para a sinagoga, né? Então toda cidade que ele chegava primeiro, ele ia lá pregar na sinagoga. Tanto é que teve cidades que os judeus expulsaram ele, e eles vão chamar de sinagoga de Satanás, porque era para receber o evangelho, e eles não estavam recebendo o evangelho, e faziam o contrário ainda, além de não receber, ainda perseguiam a igreja. Então foram quebrados tabus religiosos, assim como barreiras culturais e raciais,
judeus e gregos, sendo alcançados por uma mensagem revolucionária que mudava hábitos e costumes. As autoridades se incomodaram, em parte pelas provocações dos sacerdotes, de outro lado, por desconhecerem as consequências de tudo o que se chegava ao seu conhecimento. Algo novo estava acontecendo diante deles. Isso é, os sacerdotes, sendo ameaçados o seu poder, eles corriam para as autoridades. Vocês lembram da morte de Jesus Cristo, que os sacerdotes foram lá em Pilatos, cutucar Pilatos lá e pressionar Pilatos para que ele matasse, tomasse uma posição sobre Jesus Cristo. E Pilatos, sob pressão, ele vai fazer o que o povo quer, ou o que os sacerdotes querem ali. E isso estava acontecendo direto. Quando a igreja começa a incomodar. E um dia eu fui numa igreja muito cheia, tinha muita gente, e levei um amigo, o amigo não crente, ele saiu, ele me chamou a atenção por uma outra coisa. Quando eu, a igreja muito cheia e tal, daqui a pouco esses pastores vão ser deputados, vão ser vereadores, vão estar no poder, né? Rapaz, pode ser, acontece, né? O pessoal aproveita da fama, né, para até ganhar dinheiro aí, como Simão queria ganhar dinheiro em cima disso aí, e ele chama atenção para isso. E quando a igreja, eu presto atenção assim, quando a igreja começa a crescer muito, ela começa a incomodar autoridades, que eles pensam dessa forma. Eles pensam, olha, daqui a pouco esse pessoal vai estar dominando aqui, daqui a pouco esse pessoal aqui vai tomar o meu poder. E aí começa até uma certa perseguição para expulsar, para mandar embora, para abaixar o crescimento aí. E isso que muitas autoridades recorrem aí. Por mais que os discípulos procurassem se manter próximo da sinagoga e cumprir as leis, sua mensagem subvertia valores e incomodava quem detinha o poder. Pedro e João deixaram clara a decisão: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando os sacerdotes, sumos sacerdotes, dão uma chicotada neles lá, dá um castigo para eles e fala para eles: vocês vão e para de pregar esse negócio aí, né? Se vocês pararem de pregar, nós não vamos incomodar vocês aí, vocês vão ter vida tranquila aí. Aí Pedro vai falar: opa, é mais importante obedecer a Deus do que vocês, né? Essa igreja era inicialmente formada por homens simples, cuidava dos pobres e se multiplicava pelas cidades. Provocaram um forte impacto social e por isso caíam nas graças do povo. Sua mensagem era seguida de práticas transformadoras sobre a vida das pessoas, e as autoridades eram provocadas por isso, de tal modo que começaram as perseguições. A mensagem da igreja firmou-se sobre o fundamento de que é preciso obedecer às leis da sociedade, mas seus valores não podem ser confundidos ou comprometidos. Nós, irmãos, Jesus nos ensinou a respeitar e obedecer toda e qualquer autoridade. Toda e qualquer autoridade. Paulo vai dizer que toda autoridade foi colocada por Deus. Toda. Mas aquela autoridade lá, tal autoridade foi colocada por Deus. Foi. Aquilo que você pensa, um presidente terrível, foi colocado por Deus. Mas por que ele fez tanta maldade? Já é outra coisa. Deus colocou ele como autoridade para o bem da população e não para o mal. Agora, se ele foi para o mal, ele vai sofrer as consequências daquilo para onde ele foi. Lá no Apocalipse mesmo vai falar que todos prestarão contas diante de Deus, tanto grandes como pequenos. Ou seja, Deus te deu autoridade sobre sua família, Deus te deu autoridade sobre sua família, e você vai responder sobre a sua família. Um presidente vai responder a Deus sobre uma população inteira.
Então todos vão prestar contas, sabendo que Deus nos deu autoridade. Deus me deu um filho, eu sou um pai. Hoje eu tenho a autoridade de um pai e eu tenho a responsabilidade de um pai. Então será cobrado de mim também. E essa autoridade foi Deus que colocou. Então nós temos que obedecer essas autoridades. Tudo que foi colocado na nossa frente, tenho que obedecer. Só que ele tem um limite de obediência. Ele tem um limite de obediência. E qual é esse limite? Até onde eu posso obedecer o meu pai, a minha mãe? Até onde eu posso obedecer um governador, um prefeito? Até onde eu posso obedecer um presidente da república? E esse limite é a lei de Deus. Se ele ultrapassa a lei de Deus, eu tenho que respeitar a lei de Deus e não ele. Jesus mesmo, ele deu esse exemplo para nós. Ele pegou, quando cobraram dele, se ele respeitava César, e se ele dava um imposto para César, e ele tira uma moeda lá e fala, ó, de quem que é essa esfinge aqui? É de César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Opa, há uma divisão aí. Então eu respeito César até o limite que ele respeita a Deus. Ele ultrapassou esse limite, não, eu estou respeitando a Deus. E aí Jesus dá esse exemplo de dar o imposto para o governo, falando, é isso que eles querem? Eu dou o imposto, eu pago o imposto. Essa semana terminou aí a declaração de imposto de renda do governo. Então, o que é do governo eu tenho que dar para o governo. O que está dentro da lei eu tenho que cumprir a lei. Agora, começa, não, você não vai pregar o evangelho, a igreja não vai ser aberta. E nós tivemos um problema quanto a isso na pandemia. O presidente queria que as igrejas ficassem abertas e as pessoas queriam que a igreja fechasse. Um grupo queria que a igreja fechasse. Cumpre mais eu obedecer a Deus ou obedecer o mundo? Obedecer o homem? Houve um conflito aí. Houve um conflito muito grande. E aí cabe cada um pensar o que está certo e o que está errado. Então, quando há esse conflito, é complicado. Onde que vai chegar esse conflito? Onde que eu tenho que obedecer a Deus? Deus perdoa, eu posso desobedecer aqui, depois eu peço perdão, porque se eu desobedecer aqui, eu vou sofrer mais aqui, não é? Se eles desobedecessem o homem ali, eles sofriam perseguição, ia ser maltratado, ia ter, apanhar lá, e ser preso, sofrer o castigo. Não, mas era preferível não obedecer a Deus. Deus depois perdoaria. Isso foi uma causa de brigas dentro da igreja lá no passado, porque teve pessoas que foram perseguidas por Roma e naquela frase fala, você é ave César ou você quer obedecer o homem? Aí muitos queriam obedecer o homem, falaram, não, ave César, né? Queriam dar glória para César. Muitos cristãos, teve cristãos que foram mortos, mas teve cristãos que recusaram também, saíram fora, e depois eles queriam voltar para a igreja, e a igreja não quis aceitar eles. A igreja falou, vocês negaram Jesus Cristo, não vem mais aqui na igreja não, vocês negaram Jesus. Teve essa conversa lá atrás, no passado. Nós falamos dos mártires, mas tem um outro grupo que recusaram também, falaram, eu vou morrer, ver minha família morta, recusaram, e a igreja não quis aceitar esse pessoal. Então, Jesus Cristo nos chamou para o seu reino, e ele falou que nós deveríamos chegar a um ponto de dar a sua vida por ele. Quando chega nesse ponto, eu tenho que dar a minha vida. Ele vai falar assim que nós devemos segui-lo, independente de família, de país, de qualquer coisa.
Se for colocado em risco isso, eu tenho que obedecer a Deus. Né? É difícil, é uma situação muito dura para as pessoas, mas as pessoas têm que optar por Deus, a sua eternidade ainda. Princípio 1, quem leu o princípio 1? Vamos aí para a finalização da revista. Exato, né? A igreja ser agradável para as pessoas. As pessoas não olhar e falar: olha, eu não quero ser igual aquele crente, não. Eu não quero igual ser aquela família, não. Misericórdia, ser igual aquele crente, não. Não, as pessoas falam: olha, que legal, cara. Que da hora, né? Olha que bom, cara. Eu gosto. Olha, você vivia desse jeito, agora você não vive mais. Que gostoso. Eu quero conhecer essa igreja sua aí. Agora cabe nós pensarmos, né? Se nós temos levado a igreja dessa forma, se tem sido agradável. Muitas vezes aqui eu falava: olha, irmão, você entrava pessoas na igreja aqui, entende? Anos atrás aí, entra e sai, vai embora, entra e sai. Não era agradável, gente. Não está sendo agradável. As músicas, os cânticos, não está sendo agradável. Nós temos que ter aquela palavra simancol, né? Antigamente, eu tenho que ver, não estou sendo agradável, eu tenho que me humilhar perante Deus, eu tenho que reconhecer, falar: olha, tem que mudar. Aqui a igreja, por mais com tudo isso, ela está sendo agradável à população. Todos estão sentindo isso. Agora, depois de um certo tempo mudou. Hoje eu vejo que as pessoas vêm na igreja, elas vêm, mas são mais agradáveis, as pessoas vêm, estão se agradando da igreja, por mais que não fiquem, mas estão se agradando da igreja. Pessoas que vêm e se agradam. Isso nós precisamos, isso é um termômetro para nós, igreja, das pessoas se agradarem com a igreja. Princípio 2. Opa, o evangelho atingindo, olha só, aquilo que eu falo: ah, mas o crente não pode estar em determinada posição social. Pode sim. Aqui o evangelho, o que eu falei hoje aqui, o evangelho chegou na Etiópia, lá dentro da fortaleza de Etiópia, lá dentro do castelo da rainha, do palácio, está atingindo lá dentro do Império Romano, atingindo dentro do Império Romano. Então ele começa a entrar por todos os lugares, e é importante ter crentes. Lá no Palácio do Planalto tem crente? Tem que ter senadores, tem que ter governadores, tem que ter prefeitos e pessoas que trabalham em volta dele. Tem que ter crente, sim, e vai ter, e sempre vai ter um. Ele vai atingindo todas as posições. O evangelho não tem barreira para ele vai atingir. Princípio 3. Sim, exato. Você quer cortar, né? Orar e apoiar. Verdade. Isso. Exato.
Sim. Perfeito, está perfeito, é isso mesmo, está certinho. Temos que orar por eles e apoiar eles, evitar falar. Você tá falando, quando você fala mal do irmão, pode estar longe, irmão. Pode ser um artista famoso, pode ser tem que ter lá no meio dos artistas também, tem que ter lá cantores famosos. E nós criticamos, saiba que você está criticando e você está indo quando Jesus fala, ó, não julgais. Você está indo contra uma palavra de Jesus Cristo. Quando você critica um deputado, ele é até crente, você está indo contra Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Cuidado, porque muitas vezes na imprensa vem, olha, a Polícia Federal bateu na casa da pessoa, roubou, levou tudo, a pessoa está acusada. A pessoa está acusada, ainda não foi provado. E depois, muitas vezes, não é nem provado. A pessoa depois de muito tempo é inocentada. Só que você já falou mal, você já isso aqui, e tem pessoas que não param de falar mal ainda. Mesmo sem prova, continua falando sem prova nenhuma. De base da aclimação. Isso. Acabou? Destruiu? Isso. É verdade. Perfeito. Princípio 3. É o cuidado que muitas tradições têm que tomar. A Igreja Batista tem que tomar cuidado com algum legalismo, entendeu? Pedro teve que quebrar tudo ali, aquele conceito que ele tinha, mesmo vivendo com Jesus Cristo 3 anos, mesmo Jesus orientando ele, falando para ele, Deus teve que quebrar aquilo para ele, que ele achou todo o conceito que ele tinha. E muitas vezes nós temos muitos conceitos. Como igreja, nós temos conceito, como convenção, nós temos conceito, e como outras igrejas também têm os seus conceitos, suas tradições, as suas imposições de homem, usos e costumes, impondo, impedindo as pessoas de entrarem no céu. Tem coisas que impedem a pessoa de entrar no céu. Se sair fora do padrão que foi determinado pela igreja ou pela convenção, irmãos, a pessoa vai para o inferno, é jogado no inferno, né? Precisa Deus intervir ali, igual fez com Pedro, e falar: Pedro, espera aí, você não entendeu ainda, que foi falado com você lá atrás, né? Então, o cuidado sempre da igreja é com essas coisas, e também com ritos. Muita prática. Faça isso que você vai ser abençoado, faça aquilo que você vai ser abençoado, leva isso para casa que você vai ser abençoado. Deus, ele quebra tudo isso. Não precisa dessas coisas para ser abençoado. Pode ser através de uma oração simples, uma oração, com 2, 3 palavras, e a pessoa ser abençoada. O poder de Deus, ele independe dessas coisas. Sim. Recurso. Sim. Exatamente. É isso aí. Que tem muita. Hoje tem muito.
Antigamente se barrava todas essas coisas dentro da igreja. Não tinha isso dentro da igreja. Hoje tem muitas coisas que vêm das crendices dos avós. Como você falou, os avós tinham muito isso. Toma um chá aqui, vai numa benzendeira ali, vai aqui. Só que trouxeram isso tudo para dentro da igreja, tá? Então, olha, é um sal grosso lá, sei lá, é uma rosa ungida, é um lenço ungido, é isso e aquilo, por trazendo para dentro da igreja e está acabando com a espiritualidade. Acha que a espiritualidade é totalmente o contrário. Essas coisas que nós temos que tomar cuidado na igreja. Sim. Sim. Isso. Exato. É. Ah, misericórdia. É. Verdade, verdade. Nossa, nessas redes sociais aí, tá uma festa isso aí. O pessoal gosta, né, de colocar isso. Tem um rapaz lá com uma roupa grande lá, sei lá, parece o Papa rodando lá, vestidão. Porque eles ficam criando associação. Como que é criar associação? Eu fiz um negócio e aquilo parece que deu certo. Parece que deu certo. Olha, eu fiz isso e fui abençoado. Então ele vai começar a fazer direto aquilo e vai fazer todas as vezes isso. Isso se chama superstição. Entendeu? O cara criar uma superstição. Eu vou carregar uma figuinha no carro, um pé de coelho e vou ser abençoado. Eu vou usar tal camisa de tal pessoa, eu vou ser abençoado. Eu sempre joguei com uma camisa e eu ganhei um jogo, então eu vou usar sempre essa mesma camisa. Se tiver suja, eu vou brigar com a esposa. Essa camisa aí está suja, não deu tempo de lavar. Não, vai essa mesmo. Isso tem muito. Só que essas coisas, estava lá no mundo, estava legal. Para ele não vamos se importar. É do mundo. Quem é do mundo, suje-se mais ainda, né? Jesus falou. Mas aqui dentro não. Aqui dentro, quem está limpo, se limpa mais. Opa, não vamos permitir que essas coisas. Mas entrou, como você está dizendo aí. Todas essas coisas aí entraram aí. E o pior, eu li alguns comentários igual você. O pior que tem gente que acredita, né? E está lá fazendo as mesmas coisas. E nós que estamos aqui, temos que tomar cuidado. Que se um irmão vem dar um testemunho aqui, ou aconteceu alguma coisa com o irmão, não é que vai acontecer a mesma coisa se eu praticar a mesma coisa que você. Vai acontecer a mesma coisa comigo. O poder de Deus
ele é ilimitável, e ele é multiforme, ele faz de várias formas. Talvez ele abençoe você de um jeito, comigo vai ser de uma outra forma, de um outro jeito, e assim vai. Tem líderes que se pegam nisso, né? Eles seguem o modelo de um líder e vai, porque ele quer ser abençoado igual aquele líder, ele segue o modelo exatamente para ficar igual aquele líder lá, né? E aí começa a perder, começar a perder a relevância na sociedade. Hoje, passou um tempo, os evangélicos começaram a se expandir, né? Caiu na graça do povo os evangélicos, na década de 80, 70, 80, foi caindo na graça do povo, em 90 explodiu isso, no Brasil estou dizendo, né? Então os evangélicos até pensaram em ser maioria do povo, colocar até presidentes evangélicos, tudo bem, acho que seria bom, tá? Mas foi o pensamento dos evangélicos, e foi chegando até certo ponto que ganhou relevância no Brasil. Só que, preste atenção, agora nós estamos num outro nível, nós estamos numa outra fase. E qual que é esta outra fase, irmãos? O Brasil praticamente foi evangelizado, o Brasil inteiro, todos conhecem os evangélicos, sabem? E agora nós estamos numa fase de crítica dos evangélicos. E agora, se a igreja não for relevante, é pior ainda. A igreja tem que ser relevante para a sociedade, fazer alguma coisa para a sociedade, devolver alguma coisa para a sociedade. Então, como nós temos lar batista, lar dos idosos, e as igrejas vão fazendo causas sociais. Hoje, se a igreja não defende uma causa social, ela está sendo irrelevante, se ela não tem uma causa social. Então, hoje tem que tomar um certo cuidado aí, as igrejas, porque se ela não tem uma causa social, ela é irrelevante. Se uma empresa não tem uma causa social, é perigosa para ela, porque as pessoas estão apoiando instituições que têm causas sociais. Isso não sou eu que estou falando, você pode buscar na internet, buscar estudiosos aí que estão falando sobre isso. Se não tiver uma causa social, a empresa está fadada ao fracasso. Por isso que muitas empresas divulgam no seu site lá, né? Sustentabilidade, nós cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos disso, nós trabalhamos com uma instituição, nós sustentamos uma instituição, para mostrar que estão fazendo alguma coisa, não só tirar da sociedade, mas está devolvendo para a sociedade também. A igreja também não pode só tirar dízimo e oferta da sociedade, tirar dízimo e oferta do povo, tem que devolver isso. Como que vai devolver? Tá? Devolver, de vez em quando, é o que a pessoa está precisando. A pessoa está precisando de uma cesta básica, a pessoa está precisando pagar uma conta de alguma coisa, a pessoa está precisando vir para a igreja, ter uma igreja, um local para ela, a igreja tem uma associação, tem alguma coisa que sustenta, é assim que devolve, é um apoio. Princípio 4, para nós finalizarmos aqui. Quem vai ler aí? Isso é o que foi falado aí. E nós, cada um de nós, devemos cumprir a lei, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Essa é a nossa preocupação, cumprir a lei dos homens. E a igreja aqui, o templo, tem que cumprir a lei dos homens também. O Bruno queria passar um filme aqui, né? A Forja. Eu tive uma discussão forte com ele lá, tá? Falei assim, olha, esse filme é proibido. Ele está na Prime Video e é da Prime Video. A Prime Video
ela proíbe passar para o público. Ela vende, entendeu? Então eu não posso transformar no cinema aquele filme. Aí falei com ele e tal, se tiver no YouTube, se estiver liberado, tudo bem, não faço objeção nenhuma. Só estou fazendo por causa disso, porque de repente baixa uma polícia aqui na porta da igreja, é vergonha para nós, não é? Por isso que as igrejas não fazem isso, não fica transformando em cinema, porque tem que pagar direitos autorais, tá? Então é o cuidado. Não, mas mesmo que não pode. Netflix, Prime Video, qualquer coisa. Se você entrar nas regras deles lá, no que eles põem lá, Se você entrar, eles falam que não pode ser passado para um público. Porque é direitos autorais. Na sua casa, lá dentro da sua casa. Não pode, nem pago, nem livre, não pode. Sabe por quê? Ele está ganhando em assinaturas. Imagina, eu tenho 200 pessoas aqui que já assistiram o filme, que ia assinar um vídeo só por causa daquele filme, e não vai assinar, porque nós vamos passar filmes e o cara não vai assinar, então ele está perdendo assinaturas. A ideia é essa, ele está perdendo assinaturas. Ele não está vendo o público que está sendo cobrado. Passava. Isso, né? Agora tem filmes. Agora tem filmes liberados aí. Tem filmes liberados e aí tudo bem. Você sabe, tem filme aí liberado que é de graça. Infelizmente não são os filmes que a gente quer, né? Que a gente gostaria de ter. Mas é o que é permitido. Ou então você vai ter que pagar uma assinatura, ir lá, conversar com eles, queria passar para a igreja e tal, quanto você cobra? Vai ter umas 100 pessoas lá, eu queria uma assinatura, quanto é cobrar? Deve ser feito assim, isso é o caminho correto, sabia? Não só pegar e vamos colocar lá de qualquer jeito, tá? Eu estou dizendo assim, só foi um exemplo do cuidado que nós temos que ter aí, como igreja. O Sérgio trabalha com isso aí, ele sabe disso aí, que ele trabalha com essas transmissões de cinema aí, mesmo de graça não pode, é proibido. O comércio, né? O comércio não são bobos, eles querem proibir tudo, quer dinheiro. Só foi um exemplo, mas temos muitos exemplos aí, de que nós devemos cumprir, como atas assinadas, registradas, documentação da igreja em dia, pagamento de impostos, aquilo que for da igreja, tem que pagar, sem gato de água, sem gato de luz. Hein? Você vai em locais aí, é incrível, até igrejas correm isso daí, vai por isso daí. Tem pastor que vai preso aí, fazendo besteira aí na igreja. Amém, irmãos? É fácil ser cristão? Não. Quem diz que é fácil? Jesus falou que o caminho é apertado mesmo, é duro passar. E Jesus falou que poucos são os que passam pelo caminho apertado. É mais fácil ir para o largo, né? Qual que é o largo? Vamos lá para pirataria, vamos lá para o caminho mais fácil. Mas o caminho apertado é mais difícil e não é fácil passar por ele. Oi? Isso. Vai. É isso aí. Amém. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta manhã, Senhor, onde ensinaste da Tua palavra para nós, Senhor, esclareceste,
Senhor, que nós possamos ter firme, Senhor, mesmo em face das perseguições, em face, Senhor, de não termos recursos, Senhor, mas, Senhor, nos envia recurso. Tu és o Deus da obra, Senhor, Tu és, o plano é Teu, Senhor, a obra é Tua, Jesus, e que Teu Santo Espírito esteja agindo no nosso meio, Senhor, convertendo pessoas, transformando vidas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo a cada um, Senhor. Nos leva, Senhor, para casa, debaixo da Tua graça e da Tua paz, Senhor. Ó Deus, nos dê um domingo abençoado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Tem um cafezinho.